Hands! Don't move. Alguém aí conhecia o Benny King? Ele tinha 69 anos e morava na cidade de Akron, Ohio, Estados Unidos. Um dia ele foi encontrado morto por uma mulher, Sarah Evans. Sarah era vizinha e ajudava Benny. Era responsável por pagar as contas dele. No dia 8 de abril, ela telefonou para a polícia, desesperada. Ma'am, is he breathing? Benny havia sido morto. Ele havia sido esfaqueado 33 vezes. Ele foi atingido na cabeça, na parte de cima do corpo e nas mãos, o que indicava que ele tentou se defender. A cama do quarto e as paredes estavam cheias de sangue, ou seja, o ataque começou no quarto. Benny andou até o corredor tentando salvar a sua vida, até cair, quando o assassino terminou o que havia começado. Algumas pessoas foram encontradas no local. A primeira foi Sarah Evans. Sarah disse que só entrou na casa porque as portas da frente e dos fundos estavam destrancadas, e Benny costumava trancar as portas. Além disso, os armários da cozinha estavam abertos. Segundo Patrícia, filha de Benny, Benny guardava dinheiro na cozinha. Ou seja, alguém, provavelmente, roubou Benny. Segundo Sarah, Benny tinha 2 irmãos, Justin e Johnny. Justin já havia brigado com Benny, e Benny havia espantado Justin com uma escopeta. Havia um rumor de que Justin havia roubado Benny. Daí para Justin virar o principal suspeito, foi um pulo. Além disso, 2 outras pessoas foram interrogadas. A polícia então descobriu que um homem branco parou no local com uma Hummer e que o apelido desse homem era Jaybird. Ao mesmo tempo, Patrícia, filha de Benny, informou aos policiais que a própria Sarah não era confiável. Ela não havia pago as contas direito. Aparentemente ela roubava parte do dinheiro separado para o pagamento dos boletos de Benny. A polícia ficou com uma baciada de suspeitos: Sarah, Justin, Johnny e o desconhecido que atendia pelo apelido de Jaybird. Johnny foi o primeiro a ser interrogado, mas aparentemente a polícia não desconfiou dele. A desconfiança toda foi para seu irmão, Justin. Isso porque a polícia descobriu algo que fez com que ele se tornasse o principal suspeito. Seu apelido era Jaybird. Justin, no entanto, não parecia muito preocupado. Não parecia tenso nem acuado. Respondia as perguntas calmamente e sem passar nervosismo, olhando diretamente para os policiais. Até que num dado momento, os policiais perguntaram sobre o veículo que parou na frente da casa de Benny. Segundo as testemunhas, uma Hummer de cor dourada. Aí é que os policiais puderam ver que ele provavelmente não era o culpado. Primeiro que Justin não teve e não tinha uma Hummer. Não poderia comprar um veículo caro como esse. Ele tinha uma caminhonete que usava para fazer os seus serviços de reparos. Ao responder, Justin riu e agiu de forma tão desprendida que os policiais se desarmaram, figurativamente, a ponto do interrogatório mudar de tom e de assunto. Os policiais perguntaram para Justin quem ele achava que poderia estar envolvido na morte de Benny. Justin não disse 2 ou 3 nomes. Centrou em uma única pessoa suas suspeitas: Sarah Evans. E por quê? Sarah, durante algum tempo, pagou as contas de Benny. E segundo não só ele, mas a filha dele, Patrícia, Sarah enganou Benny, pegou parte do dinheiro e não pagou as contas. Isso levou a uma briga e Sarah foi expulsa do convívio com Benny. Parece que Sarah tinha muita coisa a explicar para a polícia. Depois disso, chegou a hora de Sarah sentar na cadeira da sala do interrogatório. Aparentemente ela também parecia tranquila. Mas sua tranquilidade acabou quando a polícia perguntou sobre Benny e de sua relação com ele. Ela falou que o ajudava,
policiais então falaram o que os parentes de Benny disseram. Ela ficou alterada e disse que havia sido um mal-entendido. Ele havia esquecido de $40 que ela havia pago e achou que ela havia roubado seu dinheiro. Mas não. A situação piorou quando os policiais perguntaram se ela tinha filhos. Ela tinha 2 filhos. Um deles, Jason, havia sido preso tempos atrás. Nesse meio tempo, um colega de cela de Jason complicou ainda mais o caso. Ele falou para os policiais que ele havia escutado Jason e sua mãe falar ao telefone. E no telefone os dois discutiam sobre a morte de Benny. A polícia começou a desconfiar de Jason. Queriam pegá-lo antes que ele fizesse outra vítima, mas não foram capazes de fazer isso. Eles não sabiam onde Jason estava. Uma semana depois, o filho de Gary Bayliss ligou para a polícia. Seu pai já não dava notícias há dias, e todos os vizinhos que o conheciam estavam achando estranho. A polícia invadiu a casa de Gary. Gary! Akron Police! Gary, it's Akron Police! Gary! E acharam-no morto. Aparentemente ele também havia sido assassinado, esfaqueado. Além disso, seu carro havia sido roubado. E algum tempo depois da provável data da sua morte, o carro de Gary, um Subaru, dirigido por um homem não identificado, foi visto em um posto de gasolina. Um outro homem que não quis se identificar ligou para a polícia e denunciou Jason. Jason Shockley. Esse era o nome dele. Os dois se encontraram e os dois começaram a conversar sobre o carro. Jason jurou que o carro não era roubado e que um amigo havia lhe dado o cartão de crédito para ele gastar. Mas o homem não acreditou e ligou para a polícia. A polícia então juntou os pontos. Tanto o carro de Gary quanto seu cartão de crédito foram roubados. E Jason, que estava mais próximo de ser o assassino de Benny, agora também parecia ser o assassino de Gary. Os dois assassinatos haviam sido cometidos na mesma vizinhança. Ou seja, Jason se complicou de vez. Mas como a polícia iria achá-lo? Por incrível que pareça, através da própria mãe de Jason, ela chamou a polícia e denunciou o local onde estava seu filho. Ela entregou seu próprio filho. Os policiais entraram no local indicado por Sarah e prenderam Jason. Depois de 6 semanas de investigação, a polícia pegou o culpado. O problema é que eles ainda precisavam de mais provas e evidências, por isso ele foi levado para a sala de interrogatório. Mas até aí, Jason não sabia exatamente o que a polícia havia descoberto. Ele foi levado para a sala de interrogatório e lá negou qualquer relação com o assassinato dos 2 homens. No entanto, os policiais começaram a pressionar o filho de Sarah. Jason disse que Gary havia emprestado o carro para ele. Aparentemente, Jason costumava visitar Gary, já que Sarah o conhecia e eles tinham um relacionamento amigável. Jason, com isso, também desenvolveu uma amizade com Gary. O problema é que ele foi pego com o carro e o cartão de crédito de Gary. E os vizinhos e o filho já tinham dito que Gary não emprestava o carro para ninguém. Os policiais o pressionaram ainda mais então. A questão é que se ele contasse o que realmente fez, Jason teria alguma chance com o juiz. Se não falasse nada ou mentisse, seria muito pior para ele. Jason sentiu e decidiu falar, mas antes pediu que o gravador dos policiais fosse desligado e que a primeira parte da conversa fosse deletada. Os policiais concordaram, mas Jason não sabia que ele estava sendo gravado por uma câmera, ou seja, seu pedido não adiantou de nada. Jason então falou que havia realmente matado Gary Bayliss. Ele conhecia o homem, já havia passado algum tempo em sua casa e Gary o ajudava de vez em quando. No entanto, Jason disse que Gary começou a falar mal de sua mãe. Jason pediu que ele parasse, mas Gary não parou. Em seguida, jogou o que havia em seu copo na cara de Jason. Isso o fez perder a razão. Jason então partiu para cima do homem e o matou. Os policiais continuaram a pressioná-lo. E
Quanto a Benny, também havia matado esse outro homem? Jason frisou que não havia feito nada disso. Só matou Gary e foi sem querer. Quanto a Benny, negou e continuou negando sem parar o assassinato dessa segunda vítima. A questão é que tudo isso já era o suficiente para os policiais. No tribunal, outras coisas ficaram claras. A mais importante: Gary não jogou nada em Jason. Ele apenas se negou a emprestar o carro para ele, deixando-o nervoso. Jason partiu para cima de Gary e o matou. No caso de Benny, não foi difícil mostrar que ele era o responsável, pois o modus operandi do crime foi muito similar ao de Gary. A diferença é que Jason foi roubar Benny e provavelmente o encontrou sem querer. Os dois lutaram e Jason levou a melhor. No final das contas, Justin, Johnny e Sarah não sofreram nenhum tipo de acusação. Já Jason Shockley foi considerado o grande culpado da história. Jason foi condenado pelos 2 assassinatos e pegou prisão perpétua.